Bom dia, eu sou professora doutora Arlete Assunção Monteiro, titular na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É uma alegria participar da 11ª Jornada Virtual Internacional de Pesquisa, no qual eu tenho tido um grande prazer de conhecer outras pesquisas e retornar a esse evento. Hoje nós vamos apresentar uma recente pesquisa ligada a São Paulo, onde eu tenho estudado o bairro do Brás e arredores, devido ao grande processo imigratório que ocorreu no princípio do século XX, aqui na cidade de São Paulo. Nós vamos ter uns slides para orientação e logo nós vamos completando a temática. Aqui no primeiro slide, eu lembro que nós estamos falando do eixo que eu me inscrevi junto com a minha parceira, que é uma aluna de iniciação científica, Isabela Guglielmi, e fomos inscrever neste eixo temático, Educação, Sociedade e Cidadania. A temática que foi selecionado dentro desse bloco grande, que é uma pesquisa maior, nós selecionamos a temática Cultura, Educação e Festas Religiosas, que acontece no bairro do Brás todo ano no mês de junho. Então, vou passando os slides aqui. A cidade de Polignano a Mare é uma cidade italiana onde tem a festa de São Vítor Mártir. Então, vou falar um pouquinho dessa cidade, justamente porque a região que ela pertence, que é a região próxima a Bari, no sul da Itália, muitos imigrantes procuraram o Brasil, principalmente São Paulo, para melhores condições de trabalho e de vida. Vieram famílias inteiras, tanto para o bairro do Brás, como também para as fazendas de café do interior do estado. No caso aqui do presente estudo, vamos falar exclusivamente dos imigrantes italianos que se fixaram no bairro do Brás. Então, a cidade de Polignano a Mare, ela é localizada na Puglia, são umas 7, vamos chamar para nós, seriam províncias, né? Ou pequenas cidades, né? À beira do mar, um litoral muito bonito, e nessa cidade, todo ano, em torno de 4, 5, 14, 15, 16, está ocorrendo a festa de São Vito, lá na Itália. Então, vou falar quem é esse santo. São Vito, ele descendia de uma família muito bem, e quando ele era pequeno, a mãe morreu e o seu pai providenciou 2 preceptores para cuidar do menino e para lhe dar uma boa educação. Os preceptores, eles eram da religião católica, né? Então, eles ensinaram os princípios do cristianismo ao menino Vito, né? Bom, o que acontece? Acontece que o pai não era da religião católica ou não era praticante. E quando foi aos 12 anos, o menino foi batizado pelos seus preceptores na fé cristã. E o pai ficou muito constrangido. Nessa época, os cristãos eram perseguidos porque não era uma religião oficial, era uma religião contra os princípios da cidade onde a família vivia, e aos 15 anos, São Vito foi condenado à morte por pregar o cristianismo. Os moradores da região ficaram muito abalados com a morte do menino, já adolescente, e passaram a rezar pela sua alma, né? E ao rezar pela sua alma, eles começaram a pedir graças, principalmente para a mordida de cachorros e para o que a gente chama aqui de ataque epilético, que é um desmaio e a epilepsia, né? E hoje ele virou como se fosse um santo, né?
é um santo que a imagem é um menino, porque com 15 anos ele morreu, né? E o que aconteceu? Ele passou a ser venerado como um santo, atendendo às necessidades da população e cada vez mais, como diziam, os milagres, né? Bom, a região do São Vito é a região de Bari, onde é a capital da Puglia, né? Aqui em português também se fala Apulia. É uma região no sul da Itália e é uma cidade portuária no mar Adriático, né? Cheio de falésias. Bom, como aqui em São Paulo o Estado precisava de mão de obra para as fazendas de café e para a própria cidade que crescia com o início da industrialização por volta de 1910, 20, 30, e cresceu muito, hoje é uma grande megalópolis, né? Ele recebeu um grande contingente de imigrantes italianos, portugueses, espanhóis, e veio uma família e outros conterrâneos da cidade de Polignano ao Mare, né? Bom, o que aconteceu? A imagem de São Vito foi trazida para o bairro do Brás pelo imigrante italiano Modesto De Luca, em 1885, quando partiu dessa cidade, Polignano ao Mare, para São Paulo. A estátua, ela não é grande, tanto que coube na viagem, né? E ela está num pedestal no bairro do Brás, onde ela é venerado, hoje tem uma capelinha, inclusive, né? E a primeira festa de homenagem ao São Vito, que ocorreu aqui em São Paulo, foi em 15 de junho de 1918, numa vila de casas onde moravam muitos imigrantes, na rua Santa Rosa e Benjamin Oliveira, lá no bairro do Brás. Esta é a imagem que veio da Itália, ela é preservada, ela é muito cultuada, é uma imagem pequena, né? Ela passou a ser admirada e celebrada todo ano pelos imigrantes italianos. Em 1980, a festa era realizada na rua todo esse tempo, né? E passou a ser realizada num galpão, um grande pavilhão, que foi construído pela Associação Beneficente São Vito, que eram os moradores, descendentes, já idosos de seus descendentes, dos primeiros imigrantes que vieram, e nesse galpão ocorre a festa no mesmo período que ocorre lá na Itália, em junho de todo o ano. A festa de São Vito, essa daqui é de 2023, são organizadas mesas, né? E nessas mesas sentam as famílias voluntariamente, pagam uma pequena taxa, onde inclui um jantar. Ela começa à noite, né? Aqui, assim, bem aqui, tem um grande palco onde tem música. Eu quero destacar que esse espaço, ele é bem grande e foi construído para a festa, mas no decorrer do tempo, a Associação dos Imigrantes Italianos ligados a São Vito, né? Eles resolveram construir, ou melhor, inaugurar uma creche para atender as crianças do bairro e arredores. Então, nesta parte de cima, durante a semana, o que o pavilhão não é usado, e aqui embaixo, para outras atividades da escola, a escola existe mantida pela Associação dos Imigrantes Italianos ligada a São Vito. Bom, em 2023 comemorou-se os 105 anos da festa de São Vito. Aqui é como se fosse um folder fazendo anúncio nas redes sociais, né, da festa de 2023, desculpa. Essas senhoras que estão aqui, elas seriam as mamas de São Vito. O que é? São as cozinheiras que fazem a comida, vários quiosques, cada um especializado
comida italiana, uma é macarrão, outra faz biscoitos, outra faz doces, formam assim pequenas tendas dentro desse galpão. Por isso, se chover, não tem problema que a festa vai acontecer. Todo esse trabalho é voluntário, porque a renda da festa é destinada à manutenção da creche da própria associação. Bom, a associação foi fundada em 1919, com o propósito de construir uma capela. E aí ela foi crescendo, a capela fica ao lado, né, mas virou um edifício de 3 andares, é uma igreja que não tem a torre, falta construir a torre, né? Em 1920, a festa de São Vito, ou melhor, desculpa, a partir de 1920, essa festa ficou uma festa religiosa da comunidade italiana. E é uma das festas que se espera muito, porque ela reúne a toda a comunidade de imigrantes italianos, não só da região da Puglia, como Bari, que vieram muitos imigrantes da região de Bari, mas também se tornou uma tradição ir a essa festa ou comer uma boa comida italiana, e a preço bem acessível, e é hoje uma das festas esperadas no calendário da Sociedade para Manutenção da Escola. Bom, este estudo ele faz parte de uma pesquisa mais ampla, onde eu tenho me dedicado a estudar São Paulo, tanto com as fazendas históricas paulistas ligado à cafeicultura, hoje com outras atividades, porque a economia cafeeira mudou principalmente para outras terras, principalmente Minas Gerais, e as fazendas históricas paulistas, elas estão muito com canaviais, né? E ficou a história dessas fazendas, né? E aí no bairro do Brás acontece toda essa movimentação para a festa. Eu já mencionei no começo, eu tive a participação da aluna Isabela de Almeida, Guglielmo de Almeida, com uma bolsa de iniciação científica CNPq. A metodologia de pesquisa foi estudar a bibliografia sobre migração italiana, sobre o bairro, industrialização, cafeicultura, e também a nossa participação na festa de São Vito, principalmente eu estive na de 2022, mas a aluna esteve várias vezes e tinha grande interesse em estudar a temática, porque foi seu avô, a família do seu bisavô, o avô, e que trouxe a imagem de São Vito. Então, na realidade, foi um projeto aonde tem uma colaboração para a história de São Paulo, para a história da imigração italiana, e na hora de acontecer a festa, geralmente é nos sábados em junho, sábados e domingo, por 3 ou 4 finais de semana. Mas as pessoas que trabalham como garçons e colaboram com a festa são de várias profissões, principalmente descendentes italianos, como eu tive a oportunidade de falar, um rapaz jovem, mas médico, e que estava trabalhando como garçom. Quer dizer, as senhoras trabalham na cozinha e outros mais jovens trabalham como garçom, servindo e colaborando com a festa. Então, é uma festa com muita alegria. Hoje, pelo menos na que eu estive presente, né, a festa tem uma animação muito grande no palco, com apresentações de vários músicos, com a sanfona, com cantores, e é uma festa ligada a toda a cultura paulista, é uma das maiores festas do calendário paulista. Bom, com esse estudo, fazendo parte exclusivamente da imigração italiana para a presente comunicação, a pesquisa é bem mais abrangente. Eu tenho estudado a contribuição dos espanhóis
na industrialização de São Paulo, os cinemas que tinham no bairro do Brás, que era um bairro muito movimentado, com muita arte, e na década de 1920, antes das apresentações do filme, né, iniciou-se com o cinema mudo, depois tinha uma apresentação sempre de algum músico, de violinos ou de outros instrumentos, antes de começar a sessão de cinema. O bairro do Brás, naquela época, do grande conglomerado de imigrantes italianos e espanhóis e portugueses, era uma festa. Tinha quermesses, tinha festa de casamento, ocorriam fanfarras e outras atividades culturais, inclusive ginásticas. Os trabalhadores eram, em geral, operários nas indústrias nascentes, algumas vilas operárias foram construídas para a moradia dos trabalhadores, inclusive havia um grande número de crianças que nasceram, já descendentes dos imigrantes italianos, ou outros, e foi construído um grupo escolar público, mas ele não dava conta de atender tantas crianças. E muitas aulas eram dadas em casas de uma senhora ou rapazes que nós temos relato que construíram com as próprias mãos os bancos e as mesinhas, e à noite, ou melhor, quando retornavam da fábrica, às 5 horas da tarde, eles davam aulas de alfabetização e princípios de matemática para as crianças que não tinham tido acesso à escola ou que trabalhavam já durante o dia e tinham que se dedicar a alguns estudos por preocupação de 9 rapazes. Hoje, essa pequena iniciativa virou uma grande escola no bairro. Eu agradeço a colaboração de todos terem me ouvido. Queria aproveitar a oportunidade e fazer um agradecimento ao PIBIC, é um programa de incentivo à pesquisa, onde, depois de termos nos inscrito no edital aberto, nós tivemos o apoio com a seleção da aluna indicada por mim, Isabela Gugliani, que se incentivou e se preocupou em conhecer melhor a história do bairro aonde vieram os seus antepassados. Em particular, quero agradecer também à TV PUC, que tem proporcionado a gravação para a participação deste evento. Muito obrigado.